Caríssimos amigos, este dia, esta tarde, eu penso que não é tanto para a gente encher a cabeça de ideias, é mais para a gente voltar a saborear uma realidade que está cá dentro, mas que precisa de vir à tona, precisa de se recordar exatamente, para que possamos sentir mais uma vez aquele formigueiro de felicidade que nos deu a preparação para a Jornada Mundial da Juventude, naqueles anos longos, podemos dizer, que nos deram os dias nas dioceses, concretamente os dias na nossa Diocese de Coimbra, e que nos deu depois a Jornada Mundial da Juventude propriamente dita. Aqueles dias, mais ou menos, consoante as possibilidades que cada um teve em Lisboa. Ao ouvir este texto do Evangelho de hoje, que está na sequência do texto, porventura escutado na tarde do domingo de Páscoa, os discípulos de Emaús, parece que sinto que há um paralelo entre isto que diz o texto na relação entre Jesus e os seus discípulos e aquilo que é a nossa vida na relação entre Jesus e todos nós, que continuamos a ser seus discípulos, porque acreditamos no testemunho daqueles primeiros. E em que sentido? Na tarde do domingo de Páscoa, aqueles dois homens seguiam desanimados, sem coragem, desiludidos até, porque tudo aquilo que esperavam não tinham visto ainda acontecer. Jesus caminhou com eles e caminhou uma distância considerável. Podemos imaginar todas as distâncias que Jesus estava disponível para percorrer com os seus discípulos na situação concreta em que se encontravam. E depois de explicar as Escrituras e de repartir com eles o pão, sentiram, perceberam, acreditaram que era o Senhor. Diz o texto que voltam a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, para fortalecerem ali a sua fé, para darem sinal e testemunho daquilo que tinham visto e daquilo que tinham ouvido. Vós sois testemunhas de tudo isto. Porque é que eu estabeleço um paralelo com a relação entre Jesus e nós? É que nós, não é pela Jornada Mundial da Juventude, porventura, nem no antes, nem no durante, nem no depois, mas passamos muitos momentos da nossa vida com um ânimo em baixo. Tanto os jovens como os adultos. Nós nem sempre estamos assim no topo. Quando nos perguntam, estás bom? Dizemos sempre, sim, estou. Não significa, na maior parte dos casos, absolutamente nada. É só para despachar o interlocutor. Porque se disséssemos que não, depois aquilo exigia ali uma explicação, podia ser até muito longa, de modo que optamos pela fórmula mais simples. Então, sim, está tudo bem. Está tudo bem. Não significa que esteja sempre tudo bem. Nem significa que o nosso ânimo humano, na nossa relação familiar, até na vivência da nossa fé, da nossa espiritualidade cristã, nas nossas relações com os outros, na nossa esperança no viver, na nossa alegria de fazer caminho. E acontece que a Jornada Mundial da Juventude, em todos os seus momentos, no antes, no durante e porventura no depois, foi e continua a ser para muitos jovens e para muitas pessoas esse momento revelador e de encontro com Cristo, que faz estremecer o coração, que faz ver a realidade de outra forma. E mais, o texto de hoje sugeria que a Eucaristia, que nós às vezes compreendemos de forma tão incompleta, a Eucaristia celebrada, adorada, vivida no interior do templo, mas vivida fora do templo, é de facto sempre esse lugar, esse momento, essa ocasião especial em que Jesus se nos dá a conhecer para reanimar a totalidade da nossa vida. E a Jornada Mundial da Juventude teve para muitas pessoas um pouco de tudo isto.
eu penso que mesmo para aqueles que estavam numa situação de vida mais ou menos tranquila, confortável, até animados, até esses sentiram um impulso forte no coração, sentiram uma reviravolta na vida, porque não há ninguém que esteja totalmente pronto, totalmente preparado, ou que não tenha necessidade deste encontro que fortaleça, que dê um novo ânimo, um novo vigor, uma nova esperança, um novo horizonte. Eu devo dizer que a mim me fez muito bem. Foi um momento forte de encontro com Cristo. Foi um momento de renovação e tem continuado a ser, porque não consigo ainda encarar tudo aquilo que se passou na Jornada Mundial da Juventude assim de ânimo leve. Sou sempre tocado por algo de especial, por algo de diferente, até comovente. E penso que acontece o mesmo com vocês. E, portanto, este Cristo, que utiliza muitas formas de vir ao nosso encontro e que vem de muitas formas, quis vir e quer vir também por meio deste ânimo feliz da Jornada Mundial da Juventude. Continuemos. Agora temos aí o caminho pela frente. Eu não gostaria de falar muito disso, porque pode parecer uma coisa um bocado difícil e complicada. Não é, porque nós estamos felizes e queremos ir por diante, mas há o caminho que temos a fazer. Sobretudo, para que sejamos capazes, nós os adultos, os jovens uns aos outros, as crianças que estão a crescer, e que sejamos capazes de fazer aquilo que está ao nosso alcance para que este Jesus caminhe com muitas pessoas, caminhe com os jovens, distâncias às vezes muito longas, parece que o caminho nunca mais chega ao fim e nunca mais chega ao encontro da fração do pão e de manifestar aquilo que é e de eles compreenderem ou de nós compreendermos quem Ele é. Às vezes o caminho é muito longo. Às vezes conhecemos pessoas que andam uma vida toda a ver se o passo se dá, se o encontro se dá. Nem eles podem desistir, nem nós que queremos assumir-nos como testemunhas de tudo aquilo que vimos e ouvimos, podemos desistir. E o caminho faz-se, porque o Senhor não desiste de nós. E nós não podemos, de modo algum, desistir uns dos outros. Nunca podemos desistir dos jovens, mesmo que o caminho seja longo.